Olá, crianças, tudo bem? Crianças, né? Alguns não gostaram, né, da minha forma de manifestação, né? Ok. Nós tivemos aula agora há pouco, agora eu volto com vocês em análise de dados aplicada ao marketing, tá? É muito legal essa aula, tá? Eu queria saber com vocês primeiro. Vamos primeiro verificar o que a gente vai ver nesse conteúdo de hoje, né? É compreender basicamente a relação entre marketing e dados e fundamentos de análise de dados. Agora eu pergunto para vocês: vocês acreditam que ter conhecimento dos dados é importante para o marketing, para as estratégias de marketing? Tá. E agora eu pergunto para vocês: vocês sabem de onde são extraídos os dados que são usados nas estratégias? Muito bem, muito bem. Vamos adiante. Eu trouxe para vocês um exercício. Um exercício que nós vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos, tá? Eu vou mostrar para vocês um funil de demanda. Alguém já ouviu falar no termo funil de demanda? O que é? Tá, mas antes de falar do funil de demanda, quem sabe o que é uma demanda? Eu acredito que funil vocês sabem o que é. Sabe, né? Funil tem aquele formato cônico e isso tá. Demanda. Demanda é assim, existe a oferta. Uma oferta, uma loja, por exemplo, ela vai ofertar um produto, um cosmético, um restaurante vai oferecer comida, um celular, não sei. E a demanda é o pessoal interessado naquele produto, certo? Por exemplo, qual que é a demanda de um restaurante popular? Às vezes é uma demanda alta, por quê? Porque o pessoal precisa comer. Panificadoras, né, por exemplo, tá? Qual que é uma demanda baixa? O que é uma demanda baixa? Uma demanda de um produto que não ninguém deseja muito. Por exemplo, vamos falar de um produto não procurado. Alguém sabe dizer um produto que ninguém procura? Eu vou levantar hoje e nem passa pela cabeça. Desculpe? PIS. O que é isso? Desculpa. Tá, entendi. Refrigerante PIS. Então, por exemplo, a demanda é baixa, né? Mas ele não é um produto não procurado. Porque às vezes você está com sede e só tem isso para tomar, né? Mas, por exemplo, assim, um produto, isso está na literatura do marketing. Produtos não procurados são produtos que você acorda e não, em momento algum você passa pela cabeça em comprar. Por exemplo, vou comprar um seguro de vida. Isso não é algo que você pensa, a não ser que você pense, minha geração futura vai precisar disso, mas isso não passa pela cabeça. Uma coisa que é bem curiosa. Caixão de velório. Você levanta da cama e pensa, hoje eu vou comprar um caixão bem bonito para eu... Acontece isso? Não, então é um produto não procurado. Então a demanda por esse produto é muito baixa, ou seja, ninguém procura. Tá? Existe oferta sim, mas existe oferta de acordo com a demanda da necessidade, ou seja, a pessoa compra quando precisa apenas. Tá? E não é ela que compra. Né? Mas vamos falar do funil de demanda. Vamos falar... na última aula a gente falou dos cosméticos, né? Umidation? É esse o nome? Oi? Eu vou considerar esse número, esse nome que vocês falaram, porque eu não lembro o nome. eu não consigo entender. É umidation, isso? Tá.
Tá, se quiser escreve no chat, daí eu não tenho dúvida. Tá, então vamos lá. Vamos pensar nesse cosmético que você quer abrir uma loja do cosmético umidation, umidátil. Do minoxidil, aquele que sai peludo, que vocês comentaram na última aula, né? Então, o que é o funil de demanda? Você vai pensar assim, vou pensar uma cidade do Paraná, tipo Santa Fé. Santa Fé. Você tem uma demanda, você tem uma população de Santa Fé. Qual que é a população, mais ou menos, de Santa Fé? 3 mil? Tudo isso? 13? Nossa, é grande. A cidade dos meus pais, lá em Santa Catarina, se chama Atalanta, e lá tem uma média de 3 mil habitantes. 3.000, 3.500 habitantes. É bem pequenininha mesmo. Enfim, funil de demanda. Então, vamos pensar na população de Curitiba. Tá. Quanto que você vai pensar da população para fazer o teu funil? 100%. Certo? Qual que é a população total de Curitiba? Alguém sabe dizer? Não sabe, né? Então, é 1.673.000 pessoas, tá? Habitantes. Isso é uma referência. Agora eu pergunto para vocês, voltando para aquela aula anterior. Quem que é o público principal de uma loja de cosméticos? Majoritariamente são os homens, isso? Quem? Mulheres, né? Então, qual que é a população das mulheres de Curitiba? Então, é em torno de 52,33%, né? Então, em torno de 936.600 mulheres aproximadas. Esses valores são aproximados. Agora eu pergunto para vocês, essas informações são reais? Assim, elas são reais com base no quê? No que você mede a população de uma região? Qual órgão do governo mede a população de um país? IBGE, muito bem. Então, esses dados estão fundamentados no IBGE. Então, não dá para dizer que tem 2 milhões de pessoas. Não, porque tem 1.600.000, são 300.000 pessoas de diferença. Então, faz diferença esses dados estarem errados. Tá? Então, vamos adiante. Tá. Agora, eu pergunto, quem está disposto a experimentar algo novo? O Umidation. Quem está disposto a conhecer essa marca nova? Então, assim, estima-se em marketing que você mensura em torno de 20 a 30% da população, ela vai experimentar, vai testar o produto. Então, de 936 mil, em torno de 281 mil pessoas. Você percebeu que aquele gráfico que a gente está fazendo está se tornando um funil? Ou seja, a gente tinha uma população total, depois diminuiu para a população de mulheres, depois para quem está disposto a comprar um produto novo. Agora, qual que é a próxima? Agora, o produto de vocês, o Umidation, ele tem uma série, tem shampoo, tem sabonete líquido, tem amaciante de roupas, não sei, qualquer coisa. E ele é um produto mais caro. Quem está disposto a comprar um produto mais caro de uma marca que não conhece? Então, em marketing, a gente estima que em torno de 20% de quem experimenta está disposto a experimentar um produto novo e pagar mais caro por isso, certo? Então, é em torno de 56 mil pessoas. Então, agora você pensa assim, se você conhece a cidade, por exemplo, São Paulo ou Curitiba, são cidades grandes, você pensa, o meu público é 56 mil pessoas e o produto não vai ser barato, vai ser um produto mais caro. Tanto que as pessoas estão dispostas a comprar isso. Em qual bairro de Curitiba que você vai achar esse público?
É no centro? É no Batel? Você tem que conhecer a geografia da cidade na qual você vai aplicar o teu produto, tua loja. Tudo bem? Ou às vezes vender para diferentes lojas para que todas elas atendam esse público que você deseja. Não ser uma loja sua, e sim uma loja, você é uma distribuidora do seu produto que vai vender em várias lojas de cosméticos. Isso é uma das opções. Tá? Então agora eu pergunto para vocês. É importante essas informações? São necessárias informações de qualidade para se tomar decisões em marketing. Muita qualidade, porque essas informações vão influenciar diretamente na qualidade da tua estratégia de marketing. Tudo bem? Agora, o que significa análise de dados em marketing? Pergunto para vocês, nós acabamos de fazer uma coisa, né? Nós acabamos de analisar dados. O que significa isso? O que a gente fez? Alguém quer tentar definir alguma coisa? Ok, vou dar um palpite, tá? Vou dar uma dica. Vou dar uma cola para vocês. É o processo de coletar, você vai dar um jeito de extrair essas informações, você vai organizar do jeito que você precisa, vai interpretar e vai usar nas suas estratégias para entender os comportamentos dos consumidores e tomar as decisões mais informadas sobre estratégia de marketing, certo? Então, a sua estratégia tem que ser com base em decisões. Vocês conhecem uma marca chamada Boticário? É de um restaurante, né? É uma comida? Não, né? Boticário é o quê? Marca de pneu de carro? Não, Boticário é uma marca de cosméticos aqui, de perfumaria aqui de Curitiba, né? A sede é aqui, mas ela vende no Brasil inteiro. Então, vocês sabiam que eu tive aula com a diretora de marketing do Boticário, na pós-graduação em marketing. Ela estava se especializando em marketing. Mas sabe qual a formação original dela? Economia. E é verdade, gente, economia. Ela é formada em economia. Porque existe na economia uma coisa chamada econometria, que para você fazer estratégia de marketing, eles não chamaram o profissional do marketing. Eles chamaram um economista, por quê? Porque economista entende de números, de dados, de informações que serão relevantes para as estratégias de marketing. Até aqui, alguma dúvida? Ah, moça, não durma na minha aula. Você está com a carinha assim. Tô brincando, tá? Vamos lá, então. A análise de dados, ela envolve a aplicação de técnicas analíticas para transformar dados brutos em insights valiosos, que podem ajudar as empresas a otimizar suas campanhas, melhorar o relacionamento com os clientes e aumentar a eficácia das ações de marketing. Antes de continuar, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Alguém sabe qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? Porque ali foi usado o termo eficácia, certo? Qual que é a diferença dos dois? Vou dar uma dica. Eficiência tem a ver com processo. Por exemplo, um processo eficiente é aquele que você faz mais em menos tempo usando menos recursos, por exemplo. É um tipo de eficácia. Você aproveitar o tempo para estudar. Eu tenho 3 horas para estudar e jogar videogame, ver Naruto. Então, eu quero otimizar o tempo. O que eu faço? Já separo o que você vai estudar, já separo os exercícios, e isso você está sendo eficiente no seu processo. Agora, em contrapartida, o que significa eficácia? Que é o que está ali. Alguém sabe? Oi? Desculpe, não entendi.
Sim, é o que dá certo, faz sentido, mas não é bem isso, tá batendo na trave. Desculpe, você falou resultados? Ah, alguém pode, desculpa, mil perdões, moça. Alguém pode. Isso, ó, não é bem isso exatamente, faz sentido, mas não é bem isso. Eficiência é assim, tudo funcionou na linha. E eficácia é resultado. É o quanto você produz por dia, é o quanto você consegue vender. Isso é resultado. Então, processo, eficiência, resultado, eficácia, tá? Esse caso ali, ele fala sobre aumentar a eficácia, aumentar os resultados das ações de marketing, tá? Mas eu quero que vocês pensem otimização da campanha. O que é otimizar a campanha? O que é otimizar? Aí sim entra aquela questão, fazer dar certo uma campanha. Ver o que funciona e o que não funciona, tá? Tudo bem? Vamos adiante então? Eu vou passar um videozinho bem curtinho para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho sobre análise de dados, tá bom? Daí a gente vai fazer, eu vou falar o quanto ela é importante depois, tá bom? Você provavelmente já ouviu falar sobre análise de dados, mas você sabe o que é exatamente a análise de dados e como fazer ela da forma mais eficiente possível? Esse processo é muito importante para você tornar a sua empresa realmente orientada a dados e tomar decisões mais assertivas. Eu sou Henrique Lubick, diretor de marketing da Plumes, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é análise de dados, quais são os tipos de análise que você pode fazer e como funciona esse processo. A análise de dados no contexto corporativo, ela é utilizada para obter informações relevantes com dados quantitativos ou qualitativos sobre algum aspecto específico do negócio. Dessa forma, a empresa pode confirmar hipóteses sem precisar depender apenas do achismo e realmente ter informações confiáveis para tomar decisões eficientes e assertivas. Existem diferentes tipos de análise de dados que você pode implementar na sua empresa. São eles a preditiva, prescritiva, a descritiva e a diagnóstica. No primeiro tipo, que é a análise preditiva, você busca projetar cenários para poder identificar tendências futuras que ajudem a sua empresa a evitar riscos e também encontrar oportunidades. No segundo tipo, que é a análise prescritiva, você vai entender qual o impacto de cada tomada de decisão para que você possa elencar quais são os melhores caminhos para se atingir uma meta. O terceiro tipo, que é a análise descritiva, ela busca fazer justamente o que o nome diz, que é descrever objetos ou eventos para poder entendê-los melhor. Por fim, a quarta análise, que é a análise diagnóstica, ela busca entender relações de causa e efeito dos objetos que estão sendo analisados. Qual a mensagem importante nesse vídeo? São 4 estratégias básicas para ajudar a otimizar, acertar, ser assertivo nas campanhas de marketing, tá? Mas é importante, o que é fundamental para isso, né? A análise de dados é importante por alguns motivos. Você entende o entendimento profundo do comportamento do consumidor. Tá. Vocês já identificaram como vocês se comportam na hora da compra? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ó. Tem pessoas que na hora da compra não compra por impulso. Por exemplo, a mãe manda comprar pão. Filho, vai lá comprar pão. Daí vai lá, dá o dinheiro, o filho vai na panificadora, ele vai lá e compra exatamente a quantidade de pães que a mãe pediu. Agora, existem casos que a mãe dá o dinheiro, vai lá e compra 10 pães, 5 pães. A pessoa vai na panificadora, e ela olha, ela tem um sonho, tem um docinho, tem alguma coisa, tem uma paçoquinha, não sei, alguma coisa, e já coloca junto no pacote. Isso é uma compra por impulso, não é planejada. Então, isso é comportamento de compra. Agora, o teu cliente, esse produto, como é que a gente falou? Umidation, ele é um produto de compra impulsiva? Talvez não seja, né? Talvez não seja, né? Então, você tem que entender o comportamento do cliente. Isso é a análise de dados, ajuda a identificar padrões e tendências. Por exemplo, nós tivemos uma pandemia alguns anos atrás, certo? Qual foi o produto que mais demandou
Qual foi o padrão que você pode identificar nessa pandemia? Compra do quê? Quitutes? Não, não. Não é exatamente isso. O que você tinha que usar para se prevenir? Que aumentou muito a demanda. Máscara, o que mais? Teve mais uma coisa. Álcool em gel. Álcool em gel também foi outro fator que subiu bastante. Foi um padrão, uma tendência, tudo bem? Por exemplo, vocês sabem que hoje, no Brasil, o celular é considerado um item de necessidade básica? Então, ele é considerado. Por quê? Porque agora, tipo, as mães encontram os filhos por meio do celular. Hoje, se ele tem esse recurso, ele é para ser usado, né? Então, e as mães, os pais utilizam para identificar onde estão os filhos. Isso, o aumento do número de celulares é uma tendência. É uma tendência a geração que está vindo, né, para o futuro, ter menos carros, né? Não querer comprar carro. Por quê? Porque tem Uber, pode locar um carro, pode pegar um táxi, pode pegar carona, pode ir a pé, de bicicleta, mas tem diminuído as compras de carro, tá? Então, isso permite entender melhor como os consumidores interagem com a marca, quais produtos preferem, quais canais de marketing geram mais interesse e como tomam decisões de compra. Eu quero fazer uma pergunta para vocês nesse slide ali, tá? O que significa canais de marketing? Como vocês tiveram já o marketing fundamental, que é o básico, vocês podem perceber que toda hora eu estou trazendo conceitos básicos do marketing, mas eu pergunto por quê? Para reforçar, para que vocês relembrem o conteúdo. Quem lembra o que é canal de marketing? Não, isso é o que ele quer com o canal de marketing. Oi? Sim, isso é uma forma de canal. Por exemplo, assim, como que quais canais de marketing geram mais interesse? Ou seja, qual a forma que o cliente mais interage com a marca? É por meio de uma loja online? É por meio de loja física? É por venda de porta em porta? Tipo, não sei se vocês têm aí Avon, Jiquiti, que vende por catálogo, né? Enfim, é esse tipo de condição, tá? Então ela serve para segmentar o público e personalização. Tá. O que é segmentação? Ai, já vi um sorriso ali que não lembro. O que é segmentação? Vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica para que vocês lembrem para sempre do que eu vou falar. Que vocês lembrem para sempre o que é segmentação. Segmentação, entre aspas, é quem ou o que você segue. Segmentação é quem ou o que você segue. Por exemplo, vou segmentar o meu produto, ou seja, vou atender um público específico, vender um produto específico. Então, é a direção que você toma, tá? Para você não esquecer mais, hein? Segmentação o que mesmo? Desculpe, que eu não lembro. Segmentação o que mesmo? Ai, vou puxar a orelha de vocês. Segmentação é aquilo ou aquele grupo que você segue, tá? Que você direciona a sua atenção, tá? Tudo bem? Vamos adiante? Mas antes de adiante, o que é segmentação mesmo? Muito bem, legal, bacana. A análise de dados permite segmentar o público, ou seja, direcionar a tua atenção para um público específico de maneira mais eficaz, criando ofertas personalizadas.
com base nas preferências e comportamentos de diferentes grupos de consumidores. Ó, vou dar um exemplo. Pensa assim. Quero vender blusa de lã, de tricô, tradicional, bem rústico, assim. Qual que é o teu público? Ah, eu ouvi a palavra velho. Ai, que maldade. São os idosos, gente. São idosos, né? Então, vamos lá. Você vai atender o clube dos idosos com as roupas da vovó, né? Porque é roupa de vovó que eu tentei descrever, que eu não sei descrever direito, tá? Mas é roupa da vovó. Vai vender como? Ó, já começa por aí. Você já segmentou, ou seja, eu vou atender aquele público. Vou ter um produto específico para um público específico, ou seja, você vai seguir aquele público, aquela tendência, né? A tendência é eles se manterem iguais, né? Agora, eu pergunto, você vai divulgar, qual que é a melhor forma de divulgação? É pelo TikTok, né? Oi, Facebook? Ah, agora me senti com 70 anos agora. Tipo, eu tenho Facebook agora. Eu tenho Facebook, você me chamando de velho. Ai, que maldade. Não, a minha mãe tem 69 anos e ela não usa rede social, né? Como que é fácil vender para ela? Eu diria mais específico. Porque minha mãe não repara muito em outdoor, essas coisas, né? Ó, loja física é uma opção. Loja que ofereça promoção, porque minha mãe ama uma promoção. Ou na saída da igreja. Sabe aqueles caras que vendem coisas na saída da igreja? Então, com certeza ela vai comprar. Nem que seja para ajudar. Aqueles bazar de igreja, assim, ela com certeza compra. Então, você entendeu a ideia? Onde eu quero chegar com essa historinha? Você tem um público, é o público idoso. É mais fácil você comunicar teu produto panfletando, dando panfletinho, aqueles cartazinhos pequenininhos, panfletos na saída da igreja do que você usar a rede social. Agora, quero vender um jogo com base num anime, tipo Naruto, enfim, eu não sei muitos, né? Ben 10, nem sei se é. Enfim, você vai vender. Para quem você vende? Quem que é o público? Que idade que eles têm? 15 a 19. Ah, é mesmo? Assim, eu já vi pessoas um pouquinho mais novas com esse gosto. Eu diria, se eu fosse chutar, eu chutaria a partir de 10 anos, né? Mas vamos pensar que é um jogo de videogame. Como que você comunica para esse público? Panfletando? Facebook? Instagram? 13 anos, 15 anos, usa Instagram, usa mais Instagram ou TikTok? Então, você percebe uma coisa também, já vou adiantar um pouco o tema, né, da nossa próxima aula, mas se você for perceber, cada rede social atende um público diferente, certo? É claro, você pode ser público para vários produtos em segmentos diferentes, né? Mas a rede social você pode também ter mais de uma. Eu tenho TikTok, tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Orkut. Vocês são do tempo do Orkut? Vocês nem eram nascidos, eu acho, na época. Ixi, Orkut, o saudoso Orkut. Então, tá bom, vamos adiante, né? Segmentação desculpa, já foi, né? Opa. Otimização das campanhas de marketing. A gente já falou sobre isso hoje, né?
Com base nos dados, as empresas podem avaliar se está dando certo ou não, certo? Identificar o que está funcionando ou não, certo? Isso ela pode ajustar as estratégias, certo? Se você vai vender produto para vovó, e você usa, a empresa está usando sei lá, o Facebook e não está dando certo, o que ela vai fazer? Ela vai adequar a estratégia dela. Não funcionou dessa forma. Então vamos usar outra técnica. Vamos fazer panfletagem, vamos fazer venda de porta em porta. Vamos vender, aqueles caras colocam as blusas, roupa no porta-mala do carro e vai vender na rua, assim, tipo, é uma outra estratégia, certo? Tudo bem? Você vê o que está dando certo e não. Tá? Próxima, é importante porque melhora a experiência do cliente. Agora vamos num ponto importante. O que é experiência do cliente? Conceito básico, hein? Conceito básico de marketing. Vamos lá. Vocês estão se formando técnicos. Vamos lá. Eu confio em vocês. O que é a experiência do cliente? Tá, vamos resumir. Vamos simplificar um pouco mais. O que é experiência? Perfeito. Isso mesmo. É o que você vai fornecer de vivência para ele, né? Então, você melhora a experiência do cliente assim. A análise de dados ajuda a antecipar as necessidades e preferências dos consumidores, melhora a experiência e aumenta a satisfação. Ou seja, se o cliente vive uma experiência da marca, é mais fácil de ele se tornar cliente fiel. Não é verdade? Ok, vamos adiante então. Previsão e planejamento de tendências. Eu citei agora há pouco dos carros, né? Sabe por que eu citei os carros? Porque foi aniversário da minha sobrinha, final de semana. E o sogro dela é um cara muito inteligente. E ele ele trabalha em montadora, ele falou das tendências da montadora. Que a tendência da montadora no futuro, daqui a 20, 30, 50 anos, é não vender mais carros. É alugar os carros, porque as pessoas estão comprando menos carros. Isso é uma tendência. Se você analisa os dados de modo correto, você percebe que começou a diminuir o número de vendas. Então, o que significa? Que pode acontecer disso acontecer, né? Isso pode realmente vir a se tornar uma realidade. Tudo bem? A análise de dados permite prever comportamento futuro do seu cliente, como tendências de consumo ou mudanças no mercado. Vocês conhecem um produto chamado Fax? Fax, F-A-X, Fax. Ó, pessoal, eu ouvi alguém falar alguma coisa sobre mandar mensagem e tal, então tá no caminho. Foi a mediadora? Tá dando cola para eles, mediadora. Não tem problema, tá? É assim, fax, imagina um e-mail. Então, não tem nada a ver. Então, estou brincando. Imagine que você vai mandar um e-mail, você coloca, só que você não é, digamos, online, né? Porque na época não tinha internet. Você tem um telefone que tem uma entrada do papel, você coloca, o papel passa, escaneia aquilo lá, e no outro telefone, ele sai o papel impresso. Isso é um fax, uma mensagem a longa distância. Pessoal, vocês não precisam saber disso.
Eu só quis comentar porque é uma curiosidade. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa tecnologia, eu acho bem legal pesquisar. Inclusive, eu tenho bastante coisa antiga em casa que eu vou trazer para a aula de vocês. Tá? Para vocês verem o quanto a tecnologia mudou nos últimos anos. Tá? Então, é uma tendência, certo? A gente está falando de tendência, né? Tipo, ou seja, mudou o mercado. Quem fabricou fax já não tem mais aquilo como opção. Quando vocês começaram vocês chegaram a ver máquina fotográfica, aquelas digitais pequenininhas? Que é igual um celular, só que não é celular? Então, vocês comprariam ela só para tirar foto? Sendo que o celular já faz isso automaticamente? Com qualidade às vezes melhor? Enfim, é uma tendência, não que vocês não comprem, mas é uma tendência de ter menos vendas, certo? Eu vou trazer na semana que vem um rolo de filme de máquina fotográfica. Bem curioso, tá? Isso talvez vocês não tenham muito contato, tá? Ok, então vamos adiante. Você pode avaliar o retorno sobre investimentos, que é o ROI. O que é ROI? Ih, professor, não sei, também não sei. Vamos lá. Pessoal, por meio da análise de dados é possível medir o ROI. Ou seja, algum de vocês falou sobre campanha impulsionada de Instagram na última aula, certo? Vendeu o Umidation, né? Umidation. Vão vender o Umidation, né, mas para vender vocês vão impulsionar a publicação no Instagram. Mas impulsionou. Quanto deu de retorno? Aquele impulsionar, aquela propaganda que você fez a mais, ela gerou retorno? Então, por meio da análise de dados, você percebe se o cliente já conhecia a marca ou se ele foi influenciado por aquele impulsionamento que você deu na marca, no teu produto. Tá? Isso também serve para essa finalidade. E o que é ROI? É retorno sobre investimentos. Tá? É que vocês não são da finança, mas a finança estuda isso muito a fundo. E desse modo você pode alocar, ou seja, direcionar de modo mais eficiente os seus recursos, né? Onde você vai investir. Eu percebi que investir no Instagram é melhor que no TikTok. Então, eu destino mais dinheiro ou mais esforço, né? Esforço no sentido tipo de montar campanha para Instagram. Agora vamos pensar junto. Vamos pensando junto. Vocês conseguem ver os números da imagem? Analisa esses dados ali. Olha, vai estar ali dia da semana e número de visitantes no site. Está em segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 100, 150, 100, 180, 200, 300 e 250. Tudo bem? Ok? Podemos continuar pensando juntos? Vamos lá. Qual dia da semana tem maior número de visitas? No sábado, certo? E o outro, tem outro dia? Bom? Pessoal, quais dias são, quais são... Você consegue perceber um padrão ali nessa apresentação de números? Tá, qual que é o padrão? Qual que é o padrão? Pessoal, vamos pensar juntos, vamos pensar juntos.
quais dias da semana são mais visitados no site? Os 3 maiores. O que significa isso? Exatamente. Aí você já consegue perceber que no final de semana tem maior visita no site. Agora você vai identificar o porquê tem mais visita. Qual que é o teu produto? Ele é um produto que as pessoas visitam mais no final de semana por quê? Mas depende do teu produto, né? Vamos lá. Como você interpreta a diferença de visitas entre os dias úteis e finais de semana? Ok. Legal. Outra interpretação. Vamos lá. Certo. Necessidade. Uma necessidade que só tem no final de semana, né? Ou por falta de tempo em dia de semana, né? Tem mais alguma interpretação que a gente pode fazer? Enfim, vocês já perceberam que com dados muito básicos, você já pode tirar conclusões, certo? Agora vamos lá. Que tipo de estratégia de marketing você sugeriria com base nesses dados? Oi? Legal. Você falou a palavra que estava na minha cabeça. Promoção. Promoção vai aonde aí? Vamos pensar lá no teu cosméticos, lá o Umidation lá. Eu... Oi? Qual? Desculpe. Olividation? Tá bom, vamos lá, um Olividation, tá? Você percebeu que o pessoal visita teu site dessa marca mais no final de semana. Onde você coloca a promoção? Exato. Nossa, só não te dou o chocolate porque você tá longe. Porque, pô, essa mereceu. Porque assim, ó. Engraçadinho, engraçadinho. Tá bom, vou fazer um pix de um bis, de 50 centavos. Ok. Então, o que você vai fazer? Você percebe que final de semana já tem acesso e já vende. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma campanha de marketing nos dias que vende menos. Para quê? Para fomentar a movimentação do site. Perfeito, excelente estratégia, excelente. Deu para entender que com basiquíssimo dos dados você já consegue tirar conclusões? Você já consegue pensar em estratégias? Tá? Tem alguma outra estratégia que pode ser usada no final de semana? Professor, eu acho que aqui na escola, por exemplo, eu quero vender todo aquele produto, eu posso vender mais barato durante a semana inteira. Exatamente, isso é a estratégia de promoção, né? E que outra estratégia você pode usar? Vender na internet, sei lá, não sei. Ó, ali está visitas ao site, né? Ó, então o produto já está sendo vendido para a internet, certo? Então, que outra estratégia a gente pode fazer? Posso dar uma dica? Por exemplo, você vende shampoos minoxidil e Olividation, né? Da marca Olividation. Você oferece um combo. Se você comprar 2 produtos, você paga um pouquinho menos se comprar separados. Você usa no final de semana para aumentar as vendas, né? Ou seja, você sabe que vai ter acesso, então você coloca novos produtos, insere algum serviço. O Olividation também faz massagem no couro cabeludo, por exemplo, né? para o minoxidil fazer efeito, né? Enfim, tudo bem? Dúvidas até aqui? Então vamos lá. Agora vamos pensar um pouquinho.
Ó, naquele vídeo foi falado sobre inbound marketing. Professor, o que é inbound marketing? Então, inbound marketing, pensa assim, in é dentro, em inglês in é dentro, certo? É interno no caso, né? É essa a ideia de dentro. São fontes internas. Inbound marketing é o marketing interno de uma empresa. Inbound, né? Como você escreve, com D mudo no final. E outbound marketing é cliente externo, tá? Agora eu pergunto para vocês, quais dados podem ser internos de uma instituição? Quais dados podem ser internos e quais dados podem ser externos? Desculpe. O que mais? Muito bem, perfeito. Excelente exemplo. O que mais? Pessoal, ó, vocês não tiveram esse conteúdo ainda, então, assim, não tem problema se errar, não tem problema. O legal é vocês tentarem, tá? O que mais pode ser um dado interno da empresa? Exatamente, ó, o que pode melhorar é uma forma, né? Tá, vamos adiante. E o que pode ser um dado externo? Exatamente, isso é uma forma, o resultado de uma divulgação, o que mais? Não, demonstrar interesse já não está no... Pô, vou dar uma dica. Número de vendas é um dado externo, certo? Que mais? Falando em vendas, qual outro dado pode ser importante? Vamos pensar em carro. Diga uma marca de carro. Marca. Não, que você saiba os modelos. Ó, Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ranger, não sei, qualquer outro carro. Que dados vocês podem ter? Ó, vendeu 1000 carros. Que dado pode ter desses 3 carros que seja interessante? Não. Custo-benefício é interno, né? Oi? Quase isso. Por exemplo, porque o tipo de cliente vai comprar um tipo de carro diferente, certo? Agora eu pergunto para vocês, quanto vendeu de cada carro também é um dado externo. Vendeu 500 Fiesta, 100 Ranger e 400 Fox. Né? Tipo, isso também é um dado externo, não é? Agora eu trouxe para vocês alguns exemplos de dados internos e externos, tá? Vamos lá primeiro aos dados internos. Ó, são alguns, pode ter mais. Dados de vendas, dados internos de vendas, comissão de vendedores, comportamento no site, ou seja, quanto que teve de visitas ao site, que é o Google Analytics, dados do CRM, pessoal, atentem-se ao meu inglês, my English. Customer Relationship Management. Então, esse é um programa interno de controle de marketing, de controle de clientes. Métricas de rede social, quantos curtidas, quantos likes, quantos comentários, quantas respostas a comentários, quantos leads,
tudo das redes sociais, pesquisas e questionários internos, que você faz internamente, dados de e-mail marketing. E-mail marketing, você sabe o que é? E-mail marketing é aquele... Vocês já receberam propaganda por e-mail? Já receberam? Compre o Boticário, compre não sei o quê, compre o chocolate Cacau Show. Então, Samsung, por exemplo. Isso é e-mail marketing, é a empresa disparando e-mail para os possíveis clientes. Isso é quanto que você está enviando ou recebendo retorno disso. Dados de suporte ao cliente. O quanto o cliente ligou no saque para pedir informação, para reclamar, também é um dado interno, certo? Tudo bem? Existem só esses? Respondam não, bem alto. Exatamente, não tem. Não tem só esses, tem muito mais, tá? Vamos aos dados externos, tá? Os dados externos, eles são externos à organização, instituição, à escola, por exemplo, né? Então, vamos lá. Por exemplo, pesquisa de mercado. Já responderam pesquisa? Já responderam pesquisa? Um cara chega com uma prancheta assim, perguntando, qual que é o seu nome, sua idade, tipo um censo, só que para falar, já tomou café baião? Já tomou, gostou, café, leite condensado, mococa, não sei, celular, ranços, né? As redes sociais, o que você publica nas redes sociais. Pessoal, importante, a análise da concorrência. O quanto teu concorrente está vendendo, tá? Isso é importante também. Relatórios de estudos do setor, certo? Esses relatórios geralmente são feitos por empresas especializadas, tá? Dados de tendência de pesquisa, que é o Google Trends, também é bem bacana. Essas ferramentas são todas gratuitas. Alguém já ouviu falar em Google Trends? Google Analytics, AdWords, do Google AdWords, ou que seja Facebook AdWords. Então, esses dados, dados demográficos públicos. O que é um dado demográfico? Quanto que é a população de uma cidade, quanto é mulher, quanto é homem, qual a renda, a faixa de renda, qual as classes sociais, né? São dados públicos demográficos, tá? Blogs e conteúdos de influenciadores. Tem uma pergunta para fazer para vocês, mas é uma pergunta de opinião pessoal. Tem algum influenciador que vocês não acreditam? Tem algum influenciador que vocês acreditam? Você sabe diferenciar bem os dois? Quando você vê assim, não, esse cara está falando migué aqui, falando besteira. Então, mas tem pessoas que usam, por exemplo, influenciadores, uma história verdadeira que aconteceu uns meses atrás. Uma influenciadora, tem um cara lá, no, sei lá, Caixa Prego, em algum lugar lá do Nordeste ou Norte, ele escreveu um livro. Escreveu um livro bem simples. Como viver a vida, não sei, qualquer nome. Tipo um livro de autoajuda, assim. E ninguém comprava o livro. Só os familiares e tal compravam o livro. Daí uma influenciadora estava falando sobre um produto e tal, daí ela falou, pessoal aqui não sei o que, estava lendo tal livro. E daí ela falou desse livro do cara. E você acredita que esgotou as vendas, em vendas, esse livro nas livrarias? Por quê? Porque foram influenciadas por alguém que influenciador, né? Tá?
É só uma curiosidade. E a análise da concorrência em plataformas de e-commerce. O que que é um e-commerce? Oi? Isso, exatamente. O nome e-commerce, tipo E de electronic, electronic commerce, né? Esqueci agora, é a palavra resumida, né? Tá? Oi? Comércio eletrônico. Comércio eletrônico, tradução literal, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ética, mas você pode pegar os dados do teu cliente e passar para qualquer um? Então, isso fornece a confiança entre a empresa e clientes, assegurando que todos os dados sejam usados de maneira justa e para fins legítimos, tá? E o uso ético não apenas evita abusos, mas também protege a reputação da marca, certo? Por exemplo, o Itaú queimou a imagem dele comigo, certo? Mas é uma opinião minha, certo? Alguma dúvida até aqui? Ok, agora vamos falar sobre a política de proteção da privacidade e segurança dos dados, certo? Você não pode deixar um hacker entrar na sua empresa, na área de dados da sua empresa e roubar informação. Quanto que os clientes ganham, quanto que os clientes depositam, quanto que eles têm na conta bancária. Isso são informações muito valiosas para pessoas de mau caráter, né? A proteção da privacidade e segurança dos dados é crucial para evitar acessos não autorizados e garantir que as informações dos clientes sejam seguras. E medidas como criptografia e controle de acesso são necessárias para prevenir vazamento e manter confiança dos consumidores, além de evitar riscos legais e financeiros. Alguém já ouviu a palavra criptografia? Onde? Exatamente. Em tese significa tipo de acordo com o WhatsApp, né? Eles asseguram que as informações entre duas pessoas sejam criptografadas para que não tenha invasão e roubo de dados. Teoricamente, é isso, tá? Então, vocês estão muito quietinhos agora, sabe? Vamos praticar? Fazer um exercício aí? Vocês estão muito quietinhos, então vamos lá então, vamos lá. Identificação da fonte, vamos lá então. Dividam-se em times de 4 a 5 pessoas. De novo. Eu sei, olha só, a moça amou essa informação, né? Escolha um produto ou serviço simples de análise. Pode ser algo como restaurante, loja de roupas, app, marca de perfume, marca de carro. Escreva uma lista de 3 fontes de dados internas, que são dados internos da empresa, e 3 fontes externas, que são externas da empresa. Para cada fonte de dados, explique brevemente como ela pode ser útil para melhorar o marketing do produto ou serviço. Tá? Tudo bem? Quanto tempo que eu vou dar para vocês? 2 minutos, tá bom? 3 minutos. Para fazer o trabalho. 3 minutos, tá bom? Não, 15 é muito. Tá bom. 10 minutos, tá? Então, vai, se reúnam. Vamos lá, tô de olho em vocês, hein? Vamos lá, se reúnam rapidinho. É um exercício fácil esse, tá?
Quem que é a primeira, que é a primeira equipe que vai apresentar? Tá bom. Assim não vai ter Pix, hein? Bom dia. Aqui é do grupo Caio, Arthur, pessoal aqui. A gente escolheu o WhatsApp. E de dados internos, Não, peraí. Qual que é o produto de vocês? a gente escolheu o serviço WhatsApp. Ah, tá, entendi. Em dados internos, nós temos nome, foto de perfil e o número do usuário. E dados externos, nós temos, somente no Brasil, temos 169 milhões de usuários. Legal. Temos 2 bilhões de usuários, isso no mundo. Uau. E temos uma faixa etária aqui bem ampla, de 16 a 64 anos de idade. E esses são os dados externos e internos, certo? Certo? Perfeito. É assim. É... é que os dados internos não é exatamente isso que eu queria, tá? Porque assim, vamos supor que você tem uma empresa chamada WhatsApp, né? Eu não sei se era essa a ideia. Pelo que eu entendi é essa. Então, o que que a empresa WhatsApp que faz comunicação tem de dado interno? Ela tem os seus dados, mas não é exatamente isso que eu quero, tá? Os dados internos para ela usar. Ou os dados externos estão certos, 2 bilhões de habitantes, usuários no Brasil, tantos habitantes. Tipo, isso externo está certo, mas interno eu acho que não é bem isso que eu pensei em. Vamos olhar lá na internos, ó. O quanto de. Para falar a verdade, o número de usuários no Brasil e no mundo, ele é dado interno. É dado interno, né? Tá, mas enfim. Mas tudo bem. Mas de qualquer modo, assim, vamos ver as outras opções também, só para vocês terem ideia, tá bom? Mas obrigado pela participação, tá? Quem que é a próxima equipe agora? Ok. Desculpe, qual o produto? Burro, sei. Fica na frente da câmera, por gentileza. Muito bem. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aham. Ok. Perfeito, perfeito. Está certíssimo. Obrigado pela participação. Exatamente isso que eu queria, tá? Parabéns. Quem é a próxima equipe?
E fica na frente da câmera, fica na frente da câmera. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é o produto? Desculpa, qual é o produto? Qual que é o produto? Óleo do quê? Loja de roupas online. Nossa, entendi totalmente errado. Ok, loja de roupas online. Ei, caralho, eu vou apresentar pra vocês como é que é bonito. Calma aí. Loja de roupas online. A análise pode incluir variedade de produtos e a qualidade de materiais, a descrição de todos os itens, as fotos e experiência do usuário no site, o processo de check-out e políticas de evolução. Também é importante considerar o feedback dos clientes às tendências de moda. Olha, isso tá muito caro de chat GPT, hein? Mas assim. É que foi muito técnico, né? Sua descrição. Mas assim. Ah, que chique. Pode falar em uma palavra, desculpe, só os 3 internos, por gentileza? Os 3 internos, por gentileza? 3 internos? É. Ah, você vai deixar os 3 internos. Qual é esse? O feedback de clientes. Ok. Análise de tráfego de sites. Perfeito. E usabilidade. Perfeito. E os externos, quais são? Externo. Os externos. Tendências de modas, estudo de mercado e concorrência. Perfeito, exatamente isso. Certíssimo, tá? Tem mais alguém? Aquela moça lá do Funissa, você mesmo que levantou. Pessoal, tem mais uma equipe para apresentar ainda. Ai, ai, ai. Tá bom, pessoal. Foi um prazer revê-los, né, nesse momento. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham gostado da atividade. E nos veremos na semana que vem. Tá bom?